Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Terminamos o nosso estudo do primeiro e segundo livro de Samuel, aonde nós vimos o final do período de juízes, Samuel como o último dos juízes, o início da monarquia unida, aonde nós temos Saul, Davi e Salomão, depois vai se dividir, e vimos grande parte do governo de Davi, começando com o primeiro livro de Samuel e terminando no segundo livro de Samuel. A morte de Davi nós vamos ver agora no início do livro de 1 Reis. Depois, na continuação do livro de 1 Rei, nós vamos ter o governo de Salomão. Saul, Davi e Salomão formando a monarquia unida, aonde Israel e Judá estão juntos, sendo governadas por um único rei. Depois de Salomão, Judá vai se separar de Israel e vão formar reinos diferentes, com reis diferentes. No sul, aonde temos Israel, vai continuar a descendência de Davi. E no norte, uma nova descendência, que com o tempo vai ficar cada vez mais inimigas. Mas isso é algo que veremos depois. Nesse momento, nós estamos entrando no livro de Reis para vermos o finalzinho do governo de Davi, todo o governo de Salomão, depois a sucessão de Salomão, também bem complicada, assim como a sucessão de Davi, que nós vamos ver, e depois o reino dividido, com todos os seus reis, que, segundo alguns autores, são 43, segundo os outros são 42, segundo os outros são 41. Aí vai depender se coloca uma rainha, tipo Atalha ou não. Para nós isso não é o fundamental. Eu opto por 42 reis. O que é importante? Entendermos este processo, ligando-os com a vida do povo, já que a monarquia vai estar muito ligada à profecia, quando estudarmos os profetas. Peçamos que Deus nos ilumine nesse estudo, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Na sequência de 1 e 2 Samuel, começa a ler o livro de Reis, nós temos uma nova fonte de escrita, um novo livro. 1 e 2 Reis vai abordar 410 anos de história. Do ano 971, praticamente o final do governo de Davi e o início do governo de Salomão, até o final do reino do sul, aonde Israel vai ser dominado pelos babilônicos. Isso mais ou menos lá em 586. Porém, o livro vai até 561, aonde vai falar da morte do último rei que estava preso na Babilônia. Tudo isso é importante para entendermos a história do povo de Deus, já que no Antigo Testamento Deus se revela na história do povo. Para melhor entendermos o livro de 1 e 2 Reis, nós temos que começar falando que temos duas redações. Uma redação feita no tempo do rei Josias, que vai de 640 a 609, ou seja, o exílio acontece em 586, aonde o rei Josias tem um grande objetivo de fazer novamente uma unificação entre norte e sul. Então, para isso, ele precisa daquela base deuteronômica, muito importante, e ele vai fazer essa reforma, aonde falando que Deus era do norte e do sul, de todo aquele reino. E depois uma segunda revisão, uma segunda edição, vamos dizer assim, no período do exílio. Em torno começa ali até os anos 561, o exílio vai até 536, aonde eles complementam essa primeira, já que eles colocam toda essa parte final dos reis de 609 até o exílio. E nisso daí eles revisam essa primeira edição. Tudo isso com o objetivo de mostrar Deus agindo na história. Então, as fontes que serviram para que esses livros fossem escritos: os livros da história de Salomão, que vai estar
bem claro em 1 Reis 11:41. Os anais da corte real. O que são os anais da corte? São aquilo que os secretários vão escrevendo. Hoje o rei fez um decreto assim, aconteceu tal coisa veio de... Ou seja, os próprios documentos reais. As histórias proféticas. Aqui nós temos muitos profetas sempre ligados aos reis. Você não tem um profeta solto no ar. Ele está ligado a um rei, ou do norte, ou do sul, ou aos dois, mas como voz de Deus para um rei. Então, quando você estuda o profeta, você acaba olhando o que os reis estão falando, já que os profetas estão falando. Quando um profeta fala, vocês mudaram a balança, significa que estava havendo uma injustiça social. Aquilo que você compraria, que deveria ter 1 quilo, não tem. E estava sendo consentido pelo poder real. No terceiro, também ajudaram vários tipos de discurso, como por exemplo a própria bênção e o discurso de Salomão na inauguração do templo. Também as avaliações e as histórias que o povo guardava na cabeça foram muito importantes para que essa história viesse. Tanto na primeira edição, aquela história contada no tempo do rei Josias, para tentar essa reunificação dentro do código deuteronomista, muito importante, ou na segunda, já no período exílico. Então, essas histórias populares eram muito bacanas. Tudo isso mostra para a gente o quê? Que naquela sequência que nós temos, as coisas foram mudando. Assim como muda na sua vida e na minha. Deus cria o homem, Gênesis 1:11. O homem peca, Gênesis 3. Depois de Gênesis 12, nós temos a história dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó com as suas esposas, as matriarcas. Depois nós temos o povo indo para o Egito, com a história de José. O povo 400 anos escravo. O povo clamando a Deus. Deus suscita Moisés. Moisés liberta o povo. 40 anos de cativeiro, que nós vimos bem. A pedagogia de Deus no deserto. O povo chega na terra prometida. Moisés morre. Josué assume. Depois o período de juízes, lindíssimo, período de ouro, vamos dizer assim, do projeto, onde não existia a exploração do povo, mas o povo vivia para poder ter a família e o culto a Deus. Depois a gente tem o final do período de juízes, no primeiro livro de Samuel, e a entrada da monarquia, ainda no primeiro livro de Samuel, com Saul, Davi, até terminar o segundo livro de Samuel, que agora nós estamos vendo o primeiro livro de Reis, que vai contar a história de todos os demais reis, de Salomão até o último rei do Reino do Norte e o último rei do Reino do Sul. Tudo isso para mostrar que, apesar do povo se afastar, Deus nunca se afastou. No nosso próximo vídeo, ainda dentro dessa introdução, nós vamos ver os reis do Norte e do Sul. Mas para entendermos melhor como que estava a situação e vermos quão importante é a ação de Deus. Depois, lá no estudo dos profetas, veremos isso também. Paz e bem.